Pensa só, século XV. O mundo que a gente conhece hoje nem existia. O mapa era bem menor e as rotas de comércio, bom, era um jogo de cartas marcadas. Só que aí, duas potências, Portugal e Espanha, decidiram que não iam mais jogar com as regras dos outros. Elas estavam prestes a começar uma corrida maluca, uma busca desesperada por um novo caminho para as Índias. E essa competição não ia só redesenhar o mapa, ela ia criar o nosso mundo. Para a gente entender essa história, a gente vai seguir os 5 lances mais importantes desse jogo global. Primeiro, por que essa corrida começou? Depois, a gente vê a estratégia de Portugal, que foi cercando a África, e a aposta super arriscada da Espanha no Oceano Aberto. Daí, a gente vai para a mesa de negociação para ver como eles dividiram o novo mundo. E por fim, a gente vai desvendar aquela história. A chegada ao Brasil foi mesmo um acidente? Vamos ver. Então vamos direto ao ponto. Por que, de repente, todo mundo ficou obcecado pelos oceanos? O que fez reinos inteiros botarem uma grana preta e arriscarem vidas em viagens para o completo desconhecido? A resposta está numa palavrinha: mercantilismo. Naquela época, a lógica era bem simples, até brutal. Poder era sinônimo de riqueza. E riqueza era o quê? Ouro, prata e principalmente o controle das melhores rotas de comércio. O mundo não era visto como um lugar para cooperar, não. Era tipo um bolo para ser dividido. E quem tivesse a maior fatia, claro, mandava em tudo. E o prêmio máximo nesse jogo todo eram as especiarias das Índias. Pimenta, noz moscada, cravo. Hoje a gente acha em qualquer mercado, né? Mas naquela época valiam mais que ouro. Só tinha um problema. A rota principal, pelo mar Mediterrâneo, era um monopólio caríssimo das cidades italianas tipo Veneza e Gênova. Para Portugal e Espanha, isso significava comprar tudo por um preço absurdo e ainda ter que depender dos outros. Tava na hora de achar um caminho alternativo, um caminho próprio, custe o que custar. E aqui que a coisa fica interessante, porque as estratégias se separam. Portugal, que já tinha uma cultura toda voltada para o mar, escolheu o caminho da paciência. A ideia era simples, mas gigantesca: contornar a África. Um plano super metódico que, olha, levaria quase um século para dar certo. E que jornada, hein? Não foi uma viagem só, não. Foi uma série de pequenos avanços, geração após geração. Começou lá em 1415, com a conquista de Ceuta, no norte da África, para ter uma base. A partir dali, foi uma exploração lenta, de passinho em passinho, empurrando a fronteira do mapa um pouquinho mais para sul a cada ano. Mas o maior desafio não era o vento ao mar. O maior desafio estava na cabeça das pessoas. Para os europeus do século XV, o sul do Atlântico era o fim do mundo, literalmente. Um lugar cheio de lendas terríveis. Diziam que a água perto da linha do Equador fervia, que monstros gigantes engoliam navios. Então, navegar para lá não era só explorar, era um ato de coragem contra o sobrenatural. E é por isso que o Gil Annes fez em 1434 foi um divisor de águas. Ele passou pelo Cabo Bojador. O cabo em si não era o pior de navegar, mas ele era a fronteira do medo. Quando ele passou por lá e, mais importante, voltou para contar, ele não venceu só um obstáculo do mapa. Ele venceu um monstro psicológico. Ele provou que as lendas eram só isso, lendas, e abriu a mente de todo mundo para o que ainda estava por vir. Aí o tempo passa, mais de 50 anos de avanços cuidadosos, até que, em 1488, acontece o grande pulo. Bartolomeu Dias e a frota dele são pegos por uma tempestade horrível que arrasta os navios para o sul por dias. Quando o tempo finalmente abre, ele percebe, ele tinha contornado a África. Ele batiza o lugar de Cabo das Tormentas, mas o rei Dom João II, que de bobo não tinha nada, pensa melhor e renomeia o lugar para Cabo da Boa Esperança. Foi uma jogada de marketing genial. A mensagem para o resto da Europa era clara: o caminho para as Índias está aberto e o caminho é nosso. Enquanto Portugal comemorava, a Espanha via tudo com uma mistura de inveja e desespero. A rota da África estava, na prática, fechada para eles. Era preciso pensar fora da caixa, fazer uma aposta totalmente nova, arriscada. E o bloqueio não era só prático, era legal. Um tratado mais antigo, o de Alcaçovas, de 1479, já dava para Portugal o controle exclusivo da navegação na costa da África. Ou seja, a Espanha estava encurralada. Se não dava para ir pelo sul, só sobrava uma direção: oeste, o imenso e assustador vazio do Atlântico. E é nesse cenário de "e agora, o que a gente faz?" que chega o ano de 1492. Um momento que vai virar o jogo de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar. Aparece um navegador de Gênova, um tal de Cristóvão Colombo, e apresenta para os reis da Espanha uma proposta que parecia maluquice. Por que não chegar no leste, navegando para o oeste?
A aposta se baseava num erro de cálculo gigantesco sobre o tamanho da Terra, mas para a Espanha era a única cartada. E o resultado? Eles não chegaram nas Índias. Eles tropeçaram num continente inteiro que os europeus nem sonhavam que existia. A corrida tinha acabado de ficar muito, mas muito mais complicada. Com a notícia dessa descoberta da Espanha, a competição sai do mar e vai para as salas de negociação. O desafio agora não era mais de navegação, e sim de diplomacia. Como é que se divide um mundo que do nada dobrou de tamanho? Portugal, claro, não ficou assistindo. Alegando que já tinha direitos de exploração no Atlântico, os portugueses foram logo cobrar a sua parte das novas terras. A tensão entre os dois vizinhos ficou tão grande que uma guerra parecia questão de tempo. E para apartar a briga, entra em cena a única autoridade que os dois respeitavam, o Papa. A primeira proposta do Papa, a tal da Bula Intercoetera, criava uma linha a 100 léguas a oeste de Cabo Verde. Portugal olhou para aquilo e na hora viu que ia sair perdendo. Rejeitou e forçou uma nova negociação. O resultado, um ano depois, foi o Tratado de Tordesilhas. E aqui está a jogada de mestre de Portugal. Eles conseguiram empurrar a linha para 370 léguas. Essa diferença, que parece só um detalhe técnico, foi o que garantiu para os portugueses a posse de um pedaço do novo continente, antes mesmo de saberem direito o que tinha lá. Claro que o resto da Europa não gostou nada disso. Essa frase do rei da França, Francisco I, resume bem o sentimento. Com muita ironia, ele basicamente perguntou: ué, desde quando Adão deixou o mundo de herança só para Portugal e Espanha? A corrida pelas Índias tinha virado uma briga global por território, e novos jogadores estavam loucos para entrar no jogo. E toda essa negociação nos leva direto para o capítulo final e mais polêmico da nossa história, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500. A versão que muita gente aprendeu na escola fala de um desvio, de uma tempestade. Mas as evidências, olha, elas contam uma história bem diferente, bem mais calculada. A grande questão é essa. Será mesmo que a maior e mais bem preparada esquadra que Portugal já tinha enviado para o mar, comandada pelos melhores navegadores do mundo, com a missão clara de ir para as Índias, simplesmente se perdeu no caminho? Parece um pouco estranho, né? Vamos juntar as peças. Primeiro, Portugal já sabia pelo Tratado de Tordesilhas que tinha direito a terras por ali. Segundo, as ordens secretas do rei para Cabral mandavam tomar posse de qualquer terra que encontrasse dentro da sua área. Terceiro, um erro de navegação desse tamanho seria muito, mas muito improvável para aqueles pilotos. E o detalhe final, a cereja do bolo, quem estava na frota como consultor? O próprio Bartolomeu Dias, o cara que mais conhecia a rota certa. A presença dele ali sugere que o tal desvio foi, na verdade, uma parada planejada. Ok, se foi de propósito, por que inventar a história do acidente? A resposta é pura estratégia geopolítica. Admitir que a viagem foi intencional seria como gritar para a França e para as outras nações: ei, estamos tomando posse do que é nosso por aquele tratado que vocês odeiam. Alegar um acidente foi uma manobra diplomática brilhante. Permitiu que Portugal garantisse seu território sem provocar os rivais abertamente. Foi uma espécie de achado não é roubado em escala global. E isso nos deixa com uma última provocação. A era das grandes navegações ensina que a história raramente é feita de acidentes. Ela é mais parecida com um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento é pensado, cada risco é calculado e as histórias que a gente ouve são construídas para servir a um propósito. A pergunta que fica é: quantas outras descobertas que a gente aprendeu que foram obras do destino foram, na verdade, a próxima jogada numa partida que, talvez, nunca tenha terminado?